Na segunda aula de política fiscal, vamos a analisar cómo a partir do modelo ISLM vamos a calcular os multiplicadores da política fiscal, tanto o multiplicador do gasto público como o multiplicador da política tributária. Então, vamos a partir do lado real e do lado monetário. Então, no lado real da economia, a gente tem a configuração da demanda agregada. Essa demanda agregada é igual a consumo mais investimento mais gasto público. Para o consumo, a gente sabe que temos uma parte autônoma, tá? Que é esse C subscrito zero, e uma parte que depende da renda disponível. Lembrem que esse C subscrito 1 vai ser a propensão marginal a consumir, que é considerada entre 0 e 1, e que está mostrando então a relação que existe entre a variável consumo e a variável renda. E aqui temos dentro do parênteses a renda disponível, ou seja, a renda que a população tem uma vez que paga os impostos. Do lado do investimento também vamos a ter um termo autônomo e um termo que depende da taxa de juros. Esse B1 aqui é um parâmetro negativo, tá? Então, por isso que essa equação investimento tem esse segundo termo negativo, porque o parâmetro é negativo. E esse parâmetro é negativo porque está mostrando a relação entre taxa de juros e investimento. Quando a taxa de juros aumenta, por exemplo, o investimento vai se comportar em sentido contrário, vai diminuir. E quando a taxa de juros diminui, o investimento vai aumentar. Do lado monetário, para a construção da LM, a gente tem a demanda por moeda, que depende da renda positivamente, esse parâmetro K é positivo, e depende negativamente da taxa de juros. Esse parâmetro H aqui é negativo, por isso que eu tenho menos H aqui, porque quem é negativo é o parâmetro. E do lado monetário, a gente tem a quantidade determinada pelo Banco Central de moeda para essa economia. Certo? Então, a partir dessas equações, vamos a fazer a derivação completa para primeiro chegar a IS e a LM e depois ver a renda de equilíbrio e os multiplicadores. Vamos começar então com a IS. Então, a gente sabe que a renda é igual ao consumo. O consumo é o consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes renda menos imposto, mais o investimento, que também vai ter seu componente exógeno, o componente que depende da renda, mais gasto público. Tá? Então, vou juntar o que depende da renda aqui, e isso vai ser igual então a C0 mais B0 menos C1 vezes Y I mais X. Certo, agora vou isolar a taxa de juros para deixar a IS em função, né, da renda, ou seja, vou deixar uma equação que permita ver no plano taxa de juros renda a minha IS, tá? Então, vamos lá, eu vou ter então renda menos propensão marginal a consumir, menos consumo autônomo, menos investimento autônomo, mais C1 vezes renda, menos X igual a... Certo, e agora isolo a taxa de juros. Então, eu vou ter que a taxa de juros vai ser igual a 1 dividido B1. Lembrando que o B1 tinha um sinal negativo, consequentemente, tudo que é negativo aqui vai mudar o sinal, tá? Porque um negativo dividido com um negativo fica positivo. O C1 vezes Y era positivo, passa a ser negativo. E eu vou ter a renda aqui multiplicada por essa ração, que vai ficar negativa.
Então, essa aqui é a nossa equação IS, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa para LM, para dessa forma depois igualar as duas equações e chegar na renda de equilíbrio, tá? Então, a gente viu que para a LM vou ter que a demanda por moeda é igual à oferta e vai ser igual então a 1 sobre H, vezes a quantidade de moeda, mais K sobre H vezes a renda, tá? Então, essa vai ser a minha equação LM, certo? Então, vejam só, eu tenho a IS e a LM, as duas da mesma forma, taxa de juros em função da renda. Agora, eu posso igualar as duas para chegar no equilíbrio da renda e ver os meus multiplicadores, certo? Então, vamos a igualar as duas aqui. Então, vamos a colocar que a IS seja igual a LM. E esse então é igual a LM. Tá? Agora eu posso fazer o quê? Juntar os termos em que eu tenho renda, tá? Então vamos a fazer isso. Vamos a deixar desse lado aqui o que é considerado autônomo. Vamos a trazer para esse lado aqui a oferta de moeda. E vamos a deixar do outro lado os dois termos que dependem da renda. Poderia deixar do lado esquerdo ou direito, é a mesma coisa. Certo, agora vou colocar em evidência a renda. Vai estar multiplicada então por 1 menos C1. E isso aqui vai ser igual a 1 sobre B1 vezes os componentes autônomos mais 1 dividido H por M sobre P. Certo. Agora eu vou deixar do lado esquerdo a renda, porque eu quero obter então a renda de equilíbrio. E eu vou ter então o seguinte: todo esse termo aqui que está multiplicando a renda vai passar para o lado esquerdo, direito, dividindo os dois termos, tá? Ou o que matematicamente, na verdade, eu vou dividir tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por esse termo aqui, certo? Então, eu vou ter 1 menos C1 dividido B1 mais K sobre H. Todo isso vai estar multiplicando, então, C0 mais B0 mais X menos C1T. Mais a mesma coisa, o segundo termo. Dividido por toda essa ração, certo? Então, agora eu quero deixar,
eu quero, na verdade, juntar os dois termos, tá? Então, para isso, eu vou, na verdade, fazer uma pequena operação matemática para que fique mais bonitinho o meu resultado, tá? Vamos colocar aqui que a renda vai ser igual a T. Então, na verdade, eu só fiz uma pequena transformação, tá? Simplificando o B1 aqui, multiplicando pelo K, nesse caso. E a mesma coisa para o segundo termo, tá? Só que o segundo termo, para eu fazer isso, eu vou ter que multiplicar o M dividido P pela ração B1 sobre H. Só para que fique o mesmo termo multiplicando os meus os dois componentes autônomos, certo? Então, vejam só. Uma vez que eu tenho a renda de equilíbrio, se eu quero ver o que acontece quando muda algum componente da política fiscal, certo? Quais seriam? Por exemplo, vamos a pensar que muda o gasto público. Vou mudar aqui a cor, certo? Então, vejam só. O que acontece se mantemos todas as outras variáveis constantes, mas eu tenho aqui uma variação do gasto público, tá? Se eu tenho uma variação do gasto público, eu sei que eu vou ter aqui uma variação da renda. Em que proporção vai variar a renda? A renda vai variar na seguinte proporção, na proporção de aumento do gasto público vezes esse termo aqui, que está multiplicando essa variação, tá? Todas as outras variáveis eu considero que permanecem constantes, tá? Fica igual. Então, a única coisa que variou foi o gasto público e para ver em que medida isso repercute sobre a renda, tá? Eu vou ter que multiplicar a variação do gasto público vezes esse multiplicador aqui, que vai ser então o meu multiplicador da política fiscal. Certo? E a mesma coisa eu poderia analisar para os tributos, como a gente vai ver, certo? Então, vejam só, se eu tenho uma variação dos tributos, tá? Vai acontecer a mesma coisa, eu vou ter uma variação dos tributos que vai gerar uma variação da renda em direção contrária, porque eu tenho aqui um sinal negativo, tá? E essa variação vai depender tanto de em que proporção variou o tributo, como do próprio multiplicador, tá? Então, vamos voltar para a apresentação para analisar melhor esses multiplicadores. Então, como vimos e como calculamos, este daqui vai ser um multiplicador do gasto autônomo. Vejam só. Se o gasto público varia, então eu tenho uma variação do gasto público, consequentemente eu vou ter uma variação da renda. E essa variação vai depender tanto do meu multiplicador quanto de qual é a magnitude da variação desse gasto público, tá? Ou eu posso dizer o seguinte, eu posso, levando essa variação do gasto público para a esquerda, eu posso dizer que a variação da renda ante uma variação do gasto público vai ser igual a esse multiplicador, tá? Que eu considero teoricamente maior que zero, tá? E esse multiplicador, como a gente viu, depende de vários parâmetros, como a propensão marginal a consumir, tá? Que determina a propensão marginal a poupar, o B1, que é a relação entre investimento e taxa de juros, e as duas
e dos dois parâmetros que determinam a demanda por moeda na economia. A mesma coisa a gente pode ver para o multiplicador dos tributos, tá? Então vejam que esse multiplicador vai ser negativo, e ele vai ser negativo porque, na verdade, tributos e renda estão em direção oposta. Então, sempre que eu tenho um aumento dos tributos, eu vou ter uma diminuição da renda, tá? Então, vejam só, o termo que, como eu mostrei, dependia dos tributos, é negativo, tá? E o multiplicador que também vai a determinar em que medida eu vou ter uma variação da renda, tá? Então, se eu analiso, passando esse termo aqui de variação para a esquerda, a variação da renda em relação à variação dos tributos, ela vai depender de um multiplicador que eu considero menor que zero. Por quê? Porque sempre renda e tributos vão estar se movimentando em direções opostas. Então, se eu quero, na verdade, que a renda aumente, uma política fiscal expansiva, e utilizo para isso os tributos, na verdade, eu tenho que diminuir os tributos. Certo? E qual seria o tamanho do multiplicador? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? E a gente vê, então, que ela depende de vários parâmetros, mas gostaríamos de saber qual é o tamanho do multiplicador na vida real, tá? Nas economias reais, tá? E tem um trabalho da Valerie Rame, de 2019, que tenta fazer um survey, uma grande estudo de diferentes trabalhos que analisaram multiplicadores para a economia americana e outras economias desenvolvidas para ver qual era o tamanho desses multiplicadores, tá? E ela mostra que tem 3 categorias diferentes de conhecimento acerca do tamanho do multiplicador. Então, eu tenho um multiplicador do gasto público de um certo tamanho, um multiplicador dos tributos e os multiplicadores em momentos de crise financeira, tá? Certo? Então, em relação ao primeiro, ao multiplicador do gasto público, as evidências empíricas mostram que em países desenvolvidos esse multiplicador é positivo, porém ele é menor que 1. O que implica que, na verdade, quando eu tenho um aumento do gasto público, o produto vai aumentar, tá? Vamos a ter uma variação, mas na verdade não temos um estímulo à atividade privada adicional. Lembram que a gente sempre analisava, se aumenta o gasto público, vai aumentar a produção das empresas, isso gera um aumento do emprego, consequentemente maiores salários e maior atividade privada. Mas na verdade as evidências empíricas mostram que isso não acontece em países desenvolvidos e que, na verdade, o PIB aumenta pelo aumento do gasto público, mas não se estimula muito a atividade privada em forma adicional, tá? E as estimativas mostram que o escopo desse multiplicador está entre 0,6 e 1. E de que vai depender esse tamanho do multiplicador? Das características de cada país. Por exemplo, qual é o regime de taxa de câmbio que existe nele e o tipo de gasto público que está sendo incentivado nessa economia. Por exemplo, não é a mesma coisa aumentar o gasto público fazendo obras de infraestrutura que aumentando gastos sociais como um auxílio emergencial, tá? Um outro resultado interessante em relação ao multiplicador do gasto público que essa autora achou é que com política monetária acomodativa, ou seja, quando eu acompanho essa política fiscal com uma política monetária que acompanhe, né, que vá no mesmo sentido, eu vou ter um multiplicador do gasto público bem maior. Tá? Para Estados Unidos e Japão, as estimativas mostram que esse multiplicador com política monetária acomodativa está por volta de 1,5 ou até maior. Certo? Em relação ao segundo, o multiplicador dos tributos, a maioria das estimativas, segundo Rame, esse trabalho de 2019, o situam entre -2 e -3, ou seja, o multiplicador dos tributos é maior que o multiplicador do gasto público.
E o valor desse multiplicador vai depender do tipo de estimativa que é utilizado, ou seja, qual é o tipo de modelo utilizado para estimar esse multiplicador. Então, tem modelos de séries temporais que encontram um tamanho maior para esse multiplicador, e tem outro tipo de modelos que são chamados de DSGE, que estimam multiplicadores menores. Então, o que mostram as evidências é que esses multiplicadores de tributos são maiores em magnitude durante expansões do que durante recessões, indicando que, na verdade, eles são procíclicos, ou seja, quando eu tenho um período de crescimento, o meu multiplicador vai ser maior que quando eu tenho um período de recessão, tá? Certo. Para finalizar, de que depende a eficácia dessa política fiscal? Ou seja, de que depende o efeito da variação do gasto público sobre o produto? Então, alguns fatores determinantes que vocês encontram, né, no livro são, por um lado, o tamanho do multiplicador, porque ele vai determinar qual é a proporção de deslocamento da IS. Por outro lado, a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Lembram que eu tinha, ante uma política fiscal expansiva, um aumento da taxa de juros. Isso fazia com que o investimento diminuísse. Então, quanto maior esse V1, que esse parâmetro que mostra essa relação entre taxa de juros e investimento, menor vai ser o efeito da política fiscal. Por quê? Porque eu vou ter um efeito crowding out maior, ou seja, todo esse aumento do gasto público vai significar uma queda do investimento. E por último, das elasticidades da demanda de moeda, não só em relação à taxa de juros, que é muito importante, né? Porque, como a gente viu, quanto maior esse parâmetro H, maior vai ser o impacto da política fiscal, tá? Mas também do valor do parâmetro que determina a relação entre demanda por moeda e renda da economia. Já no artigo de Ramey de 2019, ela vai citar outros fatores que determinam a eficácia da política fiscal, além desses três, tá? Então, ela vai mostrar que a persistência da mudança do gasto público é importante, o tipo de gasto ou imposto que mudou, não é a mesma coisa um tipo de aumento do gasto em defesa nacional que em políticas associadas à redistribuição de renda. E a mesma coisa com os impostos. Não é a mesma eficácia se temos uma queda do imposto ao consumo ou ao imposto de renda. Em terceiro lugar, como é financiada essa política? Em quarto lugar, em que medida essa política fiscal é antecipada pelos agentes econômicos? E como essa política se distribui entre os agentes econômicos da economia, que são heterogêneos, como reage a política monetária ante essa política fiscal. Então, como vimos, se a política monetária é acomodativa, o efeito final vai ser maior. O estado da economia quando a política é implementada, então se estamos em um período de crescimento econômico ou em um período de recessão. E, por último, as características da economia, ou seja, qual é o nível de desenvolvimento dessa economia, qual é o regime de taxa de câmbio e qual é o grau de abertura dessa economia. Então, com esse tema, terminamos o nosso tema de política fiscal e os multiplicadores. Agradeço muito pela atenção e até a próxima.